Estamos abrindo o nosso programa de hoje e o nosso quadro Nossa Voz, nós queremos fazer as seguintes colocações. O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Esta frase é do Mahatma Gandhi. O consolador por trás desta frase é que a humildade está ao alcance de todos, inclusive de ricos e famosos. E temos certamente muitos ricos ou famosos, pessoas cultas ou poderosas e até portadoras de todas essas vantagens juntas e que são humildes. Como também, infelizmente, nós temos pessoas que não têm nada disso e se orgulham, sabe-se lá por quê. Há até aqueles que se orgulham da sua própria ignorância, outros por serem mal educados, grosseiros ou preguiçosos, cultivadores de vícios e por aí afora. Vale a pena nós falarmos um pouquinho hoje aqui sobre a humildade. Além do tema livre, nós temos o quadro Fonte Allan Kardec e presença literária com o livro A Biologia da Crença. Muito interessante. Bom programa a todos. Nosso tema livre de hoje trata da humildade. Estou com a Rose e o Joilson aqui mais uma vez. Gente, quando a gente fala aqui, falamos várias vezes em outros programas que consideramos, né, os espíritos colocam assim lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que as duas maiores chagas morais do ser humano são o egoísmo e o orgulho. Por consequência, nós temos que o altruísmo e a humildade são as virtudes que se lhes opõem. Mas qual seria o conceito de humildade? O que é ser humilde? Como é ser humilde? Ser humilde significa abdicar de possuir o que nós costumamos chamar de amor próprio? Ser humilde é sinônimo de subserviência? É isso que eu quero que vocês dois expliquem para nós. O mais humilde começa. Pois é, a gente ainda comentava aqui, né? Ainda há pouco contei um caso de um colega que falava, né? Que ele falava assim, ó, eu só não sou humilde porque eu só não sou perfeito porque eu sou humilde. Né? Então vê que é uma coisa assim, essa questão da humildade, você tem que treinar bastante, desenvolver e é muito diferente de você querer se parecer humilde. Né? Tem as pessoas que querem se parecer humilde, só que e aí elas têm um comportamento que outros olham para ela e falam assim, nossa, como que fulano é humilde, não, aquilo ali não é humildade, né? Aquilo ali é um orgulho disfarçado de humildade, né? Subserviência, né? É aquela pessoa que quer fazer as coisas, se coloca abaixo de todo mundo, mas bem no fundo, até para mostrar esse comportamento, você percebe que existe o orgulho ali, porque é para os outros assim, vejam como eu sou humilde. Uma forma de manipulação. De manipulação. Mas eu acho assim, Rose, não sei se concorda. Na verdade, quando a gente fala em a pessoa ter amor próprio, e não ser subserviente, ou por isso que daí a pergunta, são coisas diferentes. O que ele está colocando, os falsos humildes. Mas tem gente que é tão humilde, mas tão humilde que ele se rebaixa sempre. Para qualquer pessoa ele permite... Mas não é humildade, né? Eu não entendo como humildade. A falta de autoestima e humildade, para mim, se opõe. Você só consegue, no nosso esforço, né, para tentar atingir uma meta a qual nós não temos ainda, né, não atingimos. O nosso esforço para atingir a humildade, ele tem que se basear em alguns pressupostos. Eu acredito que algumas almas muito elevadas, como o Francisco de Assis, né, o Chico Xavier, que contam outros casos, né, em que as pessoas são realmente humildes, elas já conquistaram aquele grau de elevação espiritual e aquilo é natural para elas. Para nós, seres racionais, né, num processo de esforço evolutivo, de autossuperação, de crescimento pessoal, a humildade é uma meta.
ela decorre, para mim, né, do nosso conhecimento de que Deus nos criou em igualdade de condições com todo o resto da sua criação. Por que ele vai achar mais importante a minha personalidade até do que um animalzinho da natureza, né? Cada um dentro das suas funções, da sua relatividade de ocupações, de tarefa e missão, inclusive. Mas toda a sua criação merece o mesmo respeito. À medida que nós raciocinamos que todos somos imortais, que a mais simples formiga, né, há de ter um princípio em que aquele conhecimento que ela aprimorou na sua existência no formigueiro não fica perdido, porque senão Deus não seria justo, ele preferiria algum tipo da sua criação a outro, é imortal no seu princípio que sobrevive também. Nós começamos a racionalmente a termos um lume, uma meta no nosso esforço de humildade, que depende do quê? De eu reconhecer que Deus me criou, com todas as possibilidades de aprender a amar, a saber, a trabalhar, a contribuir para o crescimento também daqueles que me rodeiam. Só que da mesma forma, as outras criaturas todas têm a mesma função. Então, para mim, a humildade é uma meta a ser atingida ainda, mas decorre da importância que eu tenho e que os outros têm. Eu só não tenho mais importância do que os outros. Então, decorre dessa constatação de que, aos olhos de Deus, com certeza, todos merecemos o mesmo apreço, e que aquele que hoje eu condeno, eventualmente, a conduta, não a pessoa, né, que eu considero um facínora, ele só vai depender de tempo e experiência para atingir aquilo que eu já considero valor. Assim como eu também, né, antes os numes, aqueles grandes espíritos que viveram na Terra, são muito inferior, mas dependo de tempo, vivência, experiência em outras vidas para atingir o grau em que eles já estão. Então, o que nos separa dos outros é tempo. E tempo, segundo Einstein, né? Até relativo nem existe, depende do campo de massa em que a gente se fixa, decorre diferentemente conforme a massa do globo em que a gente está. E até mesmo, né, Rose, o caso que você falou aí de quem você considera um fascínora, para ele conquistar o que nós já conquistamos em termos de conhecimento, não menosprezando ele, né? Ele ainda pode chegar ao estado de espírito puro antes de nós, antes de qualquer coisa. Porque às vezes o próprio mal, né, chega a um acúmulo tal que há uma reação violenta, intensa, e às vezes o espírito, a mente é forte, se determina e se sobrepõe às circunstâncias e muda, e muda. A gente lembra aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, os Evangelhos, né, palavras de Jesus, quando ele fala que os que quiserem ser os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, os que quiserem se exaltar serão rebaixados e os, né? Ele está falando de quê? Ele está falando de humildade, né? De que aqueles que querem ostentar, que querem ser mais do que os outros, tomar os primeiros lugares, acabarão tendo que ir para a retaguarda humildemente e tal. Eu tenho uma frase aqui interessante, não tem nem autoria isso aqui. Eu tirei da internet, mas não era assinado, mas eu achei interessante, perfeitamente cabível ao tema que nós estamos tratando aqui. Diz assim, ó, ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Né? Perfeito. Né? Nossa, resume com perfeição. Acho que podíamos parar por aqui. Foi tão sintético e tão no ponto, né? É a importância pessoal e a importância extrema de tudo aquilo que Deus achou que era digno de ser criado. Agora, Joilson, quando a gente fala no meio espírita de exemplos de humildade, porque a gente está lá batendo, né, no Evangelho, né, eu acabei de dizer aí, e aquela história, lá na frente, no púlpito, lá perto da mesa da assembleia, lá da reunião pública do Centro Espírita, ou de qualquer outro templo, é muito fácil, tanto para quem fala como para quem ouve. O problema é quando sai dali do Centro Espírita e chega na rua, na esquina já tem alguém fechando o seu automóvel, né? O filho já começa a aprontar dentro do carro, daí você chega em casa. Então, é o que eu digo, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas falamos em termos de exemplos práticos, no meio espírita, quando a gente fala em humildade, a gente lembra de imediato de quem? Bom, eu lembro de Chico Xavier. E até mesmo Chico Xavier tomou uma bronca certa vez de Emmanuel. Jura? Por conta disso.
porque parece-me que Emmanuel foi falar com ele, eu não lembro exatamente agora o que, e ele falou assim, mas eu sou só uma ameba, né? E assim, se menosprezando, se colocando naquela condição de humilde. Comigo. Aí o Emmanuel falou assim, Chico, até mesmo a ameba, né, não ofenda a ameba, porque ela está cumprindo o seu papel junto ao processo de evolução. Ele deu uma bronca no Chico por conta disso. Mas, assim, é fato que a gente lembra é do Chico Xavier e tem N casos, né? Esse aí foi um caso que ele tomou uma bronca por querer se colocar numa condição de humildade que o Emmanuel falou para ele que ele não tinha, né? Mas nós sabemos que Chico Xavier, ele tinha uma humildade, assim, impressionante. As grandes almas são assim. Você lembra de algum caso pitoresco que envolvido com Chico? Ou alguma frase, alguma coisa? Então, tem um caso dele que, certa vez, faleceu um ex-chefe dele. E a pessoa que trouxe a notícia para ele falou assim, olha, ele morreu na miséria, vai ser enterrado como indigente, não tem nem aonde ser enterrado. E o Chico falou assim, nossa, mas não pode. E ele se sensibilizou de tal forma com aquilo que ele catou o chapéu dele e saiu pedindo na rua dinheiro para todo mundo para conseguir fazer o enterro daquele ex-chefe dele, que tinha ajudado. Né? E então aí quem ajudou ele bastante foi um cego que ficava pedindo dinheiro na rua. Pegou todo o dinheiro que ele tinha ganho no dia anterior e naquele dia e deu para o Chico para fazer o sepultamento do ex-chefe dele. O pai dele chegou e falou assim, Chico, para com isso, Chico, né? Se morrendo de vergonha, porque o Chico estava pedindo dinheiro na rua para enterrar o homem lá. Ele falou assim, pai, eu não posso, ele ajudou tanto a nossa família no momento que a gente precisou, me dando emprego. Eu tenho que retribuir isso a ele. E então foi o que ele fez, conseguiu o dinheiro, fez o sepultamento. Aí à noite ele estava em casa, né, fazendo a sua reflexão, lembrando do dia que ele tinha passado. Aí o Emmanuel só apareceu para ele e deu aquele sorriso. E ele entendeu, né, ali ele tinha feito uma atividade Chico Xavier boa. lembra muito Francisco de Assis, não lembra? Antes de falar do outro Chico, né? Deixa eu só fazer uma colocação, é bom a gente lembrar aqui, enfatizar que o Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, médium mineiro, ele podia ser rico, né? Ele podia ser milionário com todos os livros que ele psicografou. São milhares e milhares, centenas de milhares, agora de cabeça eu não sei, o número de exemplares vendidos são mais de 423 obras publicadas e até hoje continuam vendendo, e ele sempre recusou tudo, nenhum centavo de direito autoral, ele doou tudo sempre para as instituições de caridade ou para a própria Federação Espírita Brasileira. Então, porque ele dizia que, na verdade, o trabalho não era dele, o mérito não era dele, mas dos espíritos que psicografavam através dele. Isso, ou que nas obras felizmente, temos muitos outros exemplos no movimento espírita de pessoas que agem da mesma maneira, né? Não é da sua lavra, ele apenas é um intermediário, coloca no papel aquilo que os outros ditam para ele, né? Mesmo que seja com o movimento do braço. Então, é importante que se frise isso. O Chico Xavier sempre viveu beirando a miséria. Casa extremamente humilde, em condições de total simplicidade, um exemplo realmente para todos nós, espíritas ou não espíritas. E você quer falar do outro Chico, não, né? É que a gente lembra, né, de exemplos, porque a humildade é uma meta, né? Sim. Você vive lutando para não estar iludido a respeito da própria importância. Estar desiludido, né? Saber que você vale muito, mas que os outros valem a mesma coisa. Então, não se sentir melhor que ninguém. O Francisco de Assis também era assim, né? Frei Marcel uma vez perguntou para ele, por que você? Por que todo mundo só vem atrás de você, né? Você não é bonito, não é inteligente, não fala bem? Aí ele ficou pensando, ficou preocupado e dizem, né? Registra assim a história que ele respondeu, já sei, eu sou tão ruim, que Deus me escolheu para transmitir algumas dos seus ensinamentos, porque assim fica provado que tudo que é bom vem de Deus, não do homem que transmite. E Paulo de Tarso dizia a mesma coisa. Ele agradeceu a Deus pelo espinho na carne, que era a sua luta pessoal, né, contra algumas tentações, provavelmente.
dizendo que isso era bom, na maturidade ele reconheceu que era boa a sua fraqueza, por quê? A sua luta para superar as suas fraquezas, porque isso provava que a bondade vinha de cima, né? Que o homem era um vaso de barro. E para mim, o maior exemplo de humildade, Jesus. Ah, sim. Ah, sim. Por quê? Porque ele era um espírito muito acima da humanidade, Sim, com sim. poder e capacidade. E quando um homem se ajoelhou na frente dele e falou, bom mestre, né? Como fazer para chegar ao reino dos céus, né? Ele falou, por que me chamas bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai. Bom é só o Pai, só Deus. Porque Deus é fonte da criação. Nós todos somos criaturas, né? Que devemos tudo a Ele. Esse reconhecimento pessoal é que nos dá força. A humildade faz isso, nos tira de flutuarmos na vaidade e nos põe o pé no chão para saber que nós valemos muito, mas que toda a criação também vale. Eu vou ler aqui vou ler a letra aqui de uma música. Opa. Escrita pelo baiano... Cantando ou só recitando? Não. Meus talentos não chegam a tanto. Eu sou muito humilde, como vocês podem perceber. Né? Isso é consciência da realidade, então. Mas esse escritor, esse baiano é o compositor e cantor Ederaldo Gentil Pereira. Essa música foi gravada inicialmente em 1975 por ele mesmo, e depois tem regravações da Beth Carvalho e pelo grupo Originais de Samba, que é a versão que eu conheço. Então preste atenção na poesia e a mensagem que ele passa, que ao meu ver reflete magistralmente o que nós estamos falando aqui, mas de uma maneira bem ampla. Então ele diz o seguinte, o refrão inclusive é os primeiros versos. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Fazer parte, né, da natureza. Ele sempre preferiu a parte menor desse grande concerto universal que a gente conhece. A melodia também é muito bonita, é um samba muito legal que vale a pena ser buscado, inclusive, na internet. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso tema livre de hoje. Nós temos humildade e convidamos vocês, prezados amigos, a continuar acompanhando o nosso programa de hoje. E na próxima semana voltaremos aqui, se assim nosso Pai amantíssimo nos permitir. Até lá. Jornal Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição você confere as EQMs, os ensinamentos dos Espíritos e as provas da ciência. Um olhar especial sobre a epilepsia. Glândula pineal, a interseção entre o corpo e o espírito. E também conhece um pouco da história da célebre médium francesa Eva Carrier. Colabore você também com a manutenção desse programa. Faça a sua assinatura do jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec, vamos falar da seguinte questão do Livro dos Espíritos. É a questão 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Bem, esta questão ela é importantíssima, porque ela vai falar basicamente do desenvolvimento moral, ou melhor, da necessidade do nosso desenvolvimento moral. Para Allan Kardec, aqui, quando ele formula essa pergunta,
Logicamente, ele fazia todas as perguntas para permitir que os espíritos que respondessem à questão pudessem dar orientações para que nós aprendamos a lidar com as nossas próprias falhas morais, dificuldades morais. Se formos pensar no termo egoísmo, essa palavra que a gente conhece tão bem no senso comum, na psicologia, por exemplo, o termo egoísmo vai falar do adoecimento do ego. Então, a palavra ismo, ela significa adoecer. Então, quando a gente pega ego, que é um prefixo, mais o ismo, a gente está falando do adoecimento do próprio ego. Isso significa que a pessoa que é egoísta, ela vai pensar sempre nela, no primeiro momento, e não pensar tanto nas outras pessoas. O Kardec traz muito fortemente nessa explicação para essa questão que é muito importante nós aprendermos a lidar com as nossas dificuldades morais pela educação. Essa educação, ela vem do berço, ela vem de casa. Então, os pais ou os cuidadores ou aqueles que vão orientar, né, precisam prestar atenção para as dificuldades que aquela criança apresenta. Nós temos repetido isso em alguns programas aqui, né, no Diálogo Espírita, a importância da educação. E nessa explicação o Kardec coloca de maneira bem clara que a educação aqui vai servir desde pequeno para que esse espírito possa ser orientado a melhorar as suas dificuldades morais. Então ele fala que o egoísmo ele dá origem a todas as outras mazelas humanas, a ambição, a vaidade, ao orgulho. É como se o egoísmo fosse um grande guarda-chuva que abarcasse todas as outras dificuldades humanas, todas as outras não virtudes. E, pelo contrário, a caridade, ela é o antônimo do egoísmo, né? Então, quando nós exercemos os atos de amor ao próximo, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de solidariedade, de indulgência com os erros das outras pessoas, nós estamos sendo menos egoístas. O Kardec traz aqui também, ou melhor, o espírito que responde a essa questão, Fenelon, né? Ele traz aqui nessa resposta que o egoísmo, de certa forma, faz com que as pessoas se fechem para as outras pessoas. Porque veja só, se eu sou uma pessoa que preciso conviver com outra e percebo que ela não está cuidando de mim ou que eu gostaria que ela tivesse um olhar carinhoso para comigo e eu percebo que ela não tem, ora, naturalmente pelas nossas imperfeições, muitas vezes nós nos fechamos e nos afastamos, nos isolamos. E ele fala então que o egoísmo, de certa forma, traz essa consequência, né? As pessoas tendem a se fechar, a se isolar. E para que a gente consiga lidar com o egoísmo, nós precisamos, pelo contrário, nós precisamos nos relacionar de maneira integradora com as pessoas, carinhosa, afetuosa, né? Preservando o que o Evangelho nos ensina, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça, né? Para que olhemos o outro como pessoas que também têm dificuldades, pessoas que também estão aprendendo, pessoas que também estão nesse processo evolutivo de aprender a lidar com as suas próprias dificuldades num primeiro momento, para depois, então, conseguir lidar com as dificuldades alheias. O egoísmo, então, é uma chaga, né? Segundo o próprio Kardec na sua explicação. Ele diz que é uma chaga que corrói a sociedade. Então, cada um de nós precisamos olhar para dentro de nós, aprendermos onde está e se em algum momento nós estamos sendo egoístas e nos esforçarmos para melhorarmos moralmente, né? Pensarmos na bondade, na benevolência, na indulgência, na caridade, sempre, meus irmãos. Muita paz. Presença Literária traz hoje o livro A Biologia da Crença.
A Biologia da Crença não é um livro espírita. Seu autor é o biólogo e professor americano Bruce H. Lipton. O livro tem 256 páginas, foi publicado em 2005 e no Brasil lançado em 2007 pela editora Butterfly. E o que ele tem de tão especial para merecer figurar aqui no nosso Presença Literária? Acontece que muito do seu conteúdo está fortemente relacionado com os conceitos espíritas. Mas antes nós temos que estar preparados para recapitular algumas lições que nós aprendemos nos bancos escolares, como, por exemplo, sobre a composição e funcionamento celular. Também temos que nos familiarizar com algumas descobertas, com algumas informações novas, que são coisas mais recentes, como, por exemplo, a de que o cérebro, entre aspas, das células, ele não está no núcleo, mas sim na membrana celular. Ou então sobre o papel e a classificação das proteínas em receptoras e executoras. Acontece que o professor Lipton é um grande pesquisador da área da interação entre o funcionamento do corpo humano e o ambiente. Ele é um dos precursores de uma nova ciência, a epigenética, da qual o Dr. Edson Gomes Tristão falou aqui já em outras oportunidades. Ele trabalha o livro demonstrando que não há determinismo genético. Valoriza a influência do ambiente e enfatiza a importância das programações impostas ao subconsciente e necessidade de alterá-las. Ele diz: as crenças controlam o comportamento, a atividade genética e o desenvolvimento da nossa vida. E acrescenta: só pensamento positivo e força de vontade não são suficientes, é preciso reprogramar o subconsciente. O que no jargão espírita corresponde a romper com os atavismos adquiridos e mantidos, às vezes durante várias reencarnações, e que nos fazem mal. Em outras palavras, é a nossa reforma íntima. Destaque comprobatório do autor para a influência da fé na saúde está na explanação e nas estatísticas apresentadas relacionadas com o efeito placebo, inclusive no tratamento da depressão. Esse é um capítulo muito interessante, em que vemos que muitas vezes a depressão é mais bem tratada com efeito placebo do que com medicação pesada, como normalmente nós estamos acostumados a ouvir falar e até sermos tratados. Apesar de realçar cientificamente, quase no livro inteiro, a importância da fé nos mecanismos da cura e manutenção da saúde, incluindo a influência do comportamento dos pais durante a gestação dos filhos, é somente no epílogo que ele finalmente menciona explicitamente, de modo explícito, a presença, ou melhor dizendo, a pré-existência da alma e a reencarnação. Raciocina que o nosso eu não está nos receptores das proteínas da membrana celular, mas no ambiente, e este, como um todo, é o universo, ou propriamente Deus. Este livro, portanto, é uma excelente oportunidade de autoconhecimento sobre o corpo e a mente ou alma, examinado do ponto de vista de um cientista que, de ateu declarado, até então, extrai do próprio laboratório as provas contundentes a respeito da eficácia da fé, da existência do Espírito e de Deus. Até a próxima semana. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.